Olá pessoal, meus grandes assinantes do canal Shooter. Eu tô aqui hoje para fazer um review pouco convencional, avaliar a qualidade dos alvos que são comercializados no mercado. E é uma coisa que as pessoas normalmente ignoram, mas que assim é uma coisa importante para você quando você está praticando, para conseguir conferir corretamente a sua pontuação, a evolução dos seus resultados e assim por diante, né? Hoje eu estou testando dois tipos de alvos diferentes para vocês, ok, de papel. Os dois são da Dispropil de 14 por 14. A primeira versão é em papel reciclado e a segunda versão em papel normal. Eu resolvi testar os alvos da Dispropil propriamente dito, porque são alvos que têm um custo-benefício muito bom para quem treina bastante, para quem atira todo dia. Faz bastante diferença, né, o custo dos alvos que a gente encontra no mercado em relação a esses aqui, que são realmente bem baratos se comparado com outros. Assim, pessoal, o grande ponto de um alvo é se ele corta perfeitamente no resultado, né? E para isso, o velocidade faz toda a diferença, né? Por incrível que pareça. Eu vou atirar nesses alvos usando pistola, né? Vou dar 5 tiros com pistola, né? Em cada um deles a 120 metros por segundo, a 150 metros por segundo e a 190 metros por segundo, tá? Isso utilizando pistola. Acima dessa velocidade eu já não consigo mais utilizar pistola. E eu vou disparar a 305 metros por segundo com uma carabina, ok? Eu não vou tentar agrupar no alvo. Por quê? Exatamente porque eu quero ver a capacidade de corte do alvo, se ele corta perfeitamente os tiros. Então, para facilitar a visualização do corte que foi feito em cada uma das situações, eu vou estar atirando com os tiros um pouco dispersos dentro do alvo para a gente verificar, tá? Essa é a primeira fase do nosso teste, ok? A munição utilizada, a munição correta para esse tipo de prática de tiro em papel, uma munição de cabeça chata. No caso eu vou utilizar o Tecnogun Vetor Olímpico, ok? É um chumbo relativamente leve e de cabeça chata, feito especificamente para cortar os alvos, ok? Então eu vou lá para fora agora no stand fazer os tiros a 10 metros, ok? Bom, pessoal, eu estou aqui de volta para as conclusões do nosso teste, tá? Eu queria apresentar para vocês os alvos com um pouco mais de detalhe. Então, o alvo da esquerda é um alvo de papel reciclado, enquanto o alvo da direita é um alvo de papel normal, ok? O alvo de papel reciclado ele tem o papel um pouco mais fino, um pouco mais mole, ele é menos consistente, ele parece menos denso, é até um pouco mais leve do que o alvo de papel normal, que é um alvo mais robusto, se você for ver. Tá? Mas eu vou agora apresentar para vocês o resultado do teste, que é o que de fato importa, né? Como eles se comportaram durante o desempenho dos tiros. Lembrando que todos foram feitos com Tecnogun Olímpico de cabeça chata, ok? Um chumbo de 8,8 gramas, focado para tiro em alvo em papel. Então é específico para alvo em papel. Começamos então apresentando a 120 metros por segundo. Lembrando que eu não me preocupei em agrupar, muito pelo contrário, eu quis espalhar os tiros para ver como se comportava em cada parte do alvo, né, a partir dos pontos de apoio que a gente tem na lateral dos alvos, ok? Então vamos lá. No nosso alvo de papel normal, vocês percebem que a 120 metros por segundo, que é a nossa primeira amostra, ele estoura bastante o alvo. É relativamente definido os pontos? Principalmente porque nesse alvo você vê uma marcação clara do lugar onde o chumbinho pegou na área branca. O problema está na área preta, que ele não marca bem e ele dá uma estraçalhada no alvo. O que acontece quando eu tenho uma estraçalhada no alvo? Se eu tiver vários tiros próximos, vai ser muito difícil eu demarcar qual foi o ponto de impacto exato de cada tiro. O que numa marcação aqui muito estreita, como nós temos nesse alvo, muito pequenininha, muito curta, né, pode influenciar na medição do nosso resultado, em como a gente vai dizer qual foi o ponto exato de impacto do projétil. Ok? Na borda, esse alvo, como vocês podem ver, se comportou de uma maneira diferente. Ele rasgou de maneira expressiva. Ele não explodiu como aqui, ó, mais próximo dos centros do alvo. Ele simplesmente rasgou, né, quando ele tinha o ponto de apoio muito próximo
de onde o projétil atingiu, tá? Então, torna a marcação até um pouco mais difícil também. Até porque ele rasgou se abrindo, vocês podem perceber. Diferente do comportamento do alvo de papel reciclado, que ele rasgou, todos os tiros rasgaram, vocês podem ver, né, geraram um rasgo, mas ficou mais claro onde foi o local de impacto e o que era a consequência do rasgo, isso a 120 metros por segundo. Vocês percebem aqui, ó, o local de impacto e o rasgo, né? Quando se aproximamos da borda, vocês percebem que o rasgo diminuiu, né? O apoio melhorou, né, o impacto, diferente do outro alvo, onde o apoio piorou a destruição do alvo. Apesar de então de ser um alvo que rasga com mais facilidade, ele não estraçalha como esse daqui, e o que facilita a visualização principalmente na área preta do alvo. Então a 120 metros por segundo, eu acredito que o alvo de papel reciclado teve um melhor desempenho em termos de visualização. Vamos agora a 150 metros por segundo. A 150 metros por segundo, esse alvo continuou estraçalhando. Vocês vejam aqui, eu fiz alguns tiros mais próximos para vocês verem como pode ser danoso, né? Lembrando que foram todos a 10 metros esses tiros. Mas facilitou um pouco a visualização, porque você começava a ver uma área branca no impacto, no ponto de impacto, por cima da área preta. Tá? Houve um rasgo quando a gente se aproximou, já parecido com o que acontecia. Ó, vocês podem ver, eu vou cobrir o rasgo aqui para vocês poderem ver. Ó. Tá vendo? Já um rasgo parecido com o que acontecia no alvo de papel reciclado a 120 metros por segundo. Ok? Mas olha só, neste alvo de papel reciclado, o impacto já ficou bem mais claro, o ponto de impacto, tá vendo? Não tem grandes alterações, principalmente nas bordas, vocês percebem. Efeito colateral. Esse alvo permitiu passar fragmentos de chumbo que foram disparados, que foram destruídos, né, quando ele atingiu o fundo do porta-alvo. Com o aumento da velocidade, o chumbo começa às vezes a se desintegrar. E ó, ele atravessou, e esse chumbo especificamente chegou a voltar na minha direção. Então, esse alvo aqui, ele foi mais resistente nesse sentido. Você vê que ele não teve nem sequer marcas de fragmentos, enquanto esse aqui, um dos fragmentos chegou a atravessá-lo de volta. Tá? Isso a 150 metros por segundo. Mas eu ainda acho que o de papel reciclado marca melhor do que o de papel normal nessa velocidade. Agora passamos para 190 metros por segundo. A 190 metros por segundo, esse alvo aqui tem uma marcação bem clara, o de papel reciclado. Vocês veem, ó, são bolinhas perfeitas, exceto um rasguinho aqui, mas no geral muito bom. Esse aqui já começa a marcar um pouco melhor, mas ainda continua estraçalhando alguns pontos do alvo, tá? Agora uma coisa interessante. Por ser mais mole, eu achava que esse alvo cairia mais fácil do nosso porta-alvos, mas o que aconteceu foi o contrário. Esse alvo foi o único que caiu durante os tiros. Ele pegou um fragmento no retorno aqui, que chegou inclusive a rasgar ele. O fragmento ficou retido, porque eu verifiquei na hora, ficou retido no porta-alvo, ou seja, ele não deixou o fragmento passar, mas ele em si acabou caindo, eu tive que recolocá-lo no local. Ok? Então, aqui eu ainda continuo achando esse alvo, apesar dele deixar passar alguns fragmentos, como vocês podem ver aqui, melhor em termos de marcação, para visualizar o resultado. Isso a 190 metros por segundo. A 305 metros por segundo, né, já atirando com a carabina, vocês percebem que a marcação fica clara em ambos os alvos. Tá? Ele marca perfeitamente as esferas do local onde o projétil atingiu. Vantagem agora para o alvo de papel normal, que reteve melhor os fragmentos dos projéteis e não caiu também. Aqui você teve menor retenção. Vocês estão vendo que o alvo machucou pelas costas, né, com os fragmentos do projétil. Então, quando eu ultrapasso aí a velocidade para mais próxima dos 300 metros por segundo, eu acredito que esse alvo seja mais adequado, ele funcione melhor. Ok? Então, quais são minhas conclusões? Esses alvos de dispropil são bons? São interessantes. Tá? Principalmente de papel reciclado, que opera bem em baixas velocidades. Este alvo especificamente de papel normal, ele é um alvo muito bom, mas para velocidades mais altas, tá? Acredito que na faixa dos 300, 250, 300 metros por segundo. Ok? Então, minha recomendação
é que procurem utilizar, quando for trabalhar com menor velocidade, esse daqui é um bom alvo, né? Dá para marcar bem. Não é um alvo top? Não, não é, até pelo preço nem poderia ser. Este alvo especificamente, eu fico com receio de usá-lo em baixas velocidades, porque fica realmente muito difícil de ver. A Dispropil poderia oferecer até uma opção com um papel um pouco mais fino, que talvez ele marcasse melhor. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos reviews, as próximas verificações que nós faremos, ok?